Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos iniciando uma nova revista, um novo tema, um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2021. O título da revista é Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida. Então esse é o título da revista. As 13 lições que estudaremos nesse trimestre são com base nesse título. O subtítulo da revista é Aplicando os Princípios Bíblicos para Prevalecer nas Aflições do Tempo Presente. E você já observa nessa foto da capa da revista, uma foto ilustrativa desse tema, que se refere àquilo que mais tem afligido a humanidade nesses últimos anos, que é uma pandemia, já que essa pessoa está usando máscara aí na oração. O comentarista dessa revista é o bispo Samuel Ferreira. Ele é presidente da Assembleia de Deus do Brás e presidente também da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo. Aí no seu cartão de visita, que é a palavra do comentarista, ele diz que esse assunto, aflições, batalhas, adversidades, ele é de suma importância, já que tudo isso é uma realidade na vida do cristão, em todas as áreas da vida. Nós, como cristãos, não estamos isentos de passarmos por aflições, seja na família, seja no trabalho, seja na vida espiritual, enfim, em todas as áreas da vida, nós estamos sujeitos a tudo isso enquanto nós estivermos neste mundo. E isso contraria os ensinos de alguns aí, que quando a gente vem até a Cristo, a gente para de sofrer, não tem aflições, Claro que nós vamos parar de sofrer, mas não é nesse mundo, É na eternidade, quando a gente estiver para sempre com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós havemos de passar por aflições sim, mas nós temos o consolo, o conforto e a presença do Senhor nos fortalecendo em meio a tudo isso, tá bom? E a nossa vida, irmãos, ela é como uma história escrita. Numa história tem vírgulas e tem pontos também. Então as aflições que nós passamos é como se elas estivessem antes da vírgula. E a vírgula indica que a história vai dar sequência, vai continuar. E o que importa é o que está depois da vírgula, irmãos? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso está antes da vírgula. E depois da vírgula, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a vírgula não é um ponto final. A vírgula quer dizer que vai ter sequência ainda. E essa sequência, como diz o comentarista aí, ela é de amadurecimento, de fortalecimento, de crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Tudo isso está depois da vírgula e que é isso é o que importa. Nessa revista nós vamos ver alguns exemplos bíblicos que comprovam que o povo de Deus passa por aflições sim, mas também não é um ponto final. Depois das aflições vem o livramento, vem a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo. Então tenham todos ótimos estudos. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. A primeira lição, então, dessa revista vai abordar os vales e desertos como um lugar de propósitos, desafios e vitórias, que são as dificuldades que nossos antepassados tiveram, tanto no deserto quanto no vale, como no caso do profeta Ezequiel, que é o nosso texto de referência de hoje. O capítulo é o 37, versículos do 1 ao 4, e depois ele dá um salto para o versículo 10. Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora o versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Bem conhecido esse texto, irmãos? É um dos mais pregados nos congressos de avivamento espiritual.
E a verdade aplicada diz que na caminhada cristã os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo, né? São as chamadas, as conhecidas escolas de Deus, né? Onde os alunos somos nós, e as dificuldades, as aflições, as provações são as matérias que vão contribuir para a nossa formação, né? Para o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Então, se você já está matriculado nessa escola, não temas, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, né, o Senhor estará contigo, te consolando com a sua vara, com o seu cajado, como diz o Salmo 23, versículo 4, que também é o texto áureo dessa lição. Os objetivos a serem alcançados hoje é falar quais são os propósitos de Deus na provação, uma vez que para tudo Deus tem um propósito, né? Inclusive as provações. Mostrar que vale e deserto são lugares de desafios, né? Só que após os desafios vêm as grandezas das vitórias, né, irmãos? Então, sem desafios, né, não há vitórias. E apresentar as grandezas dessas vitórias será o terceiro objetivo de hoje. O tópico 1 fala sobre os propósitos da provação, né, que são os momentos difíceis que encaramos ao longo da vida. E precisamos ser sensíveis sobre qual o propósito de Deus ao nos proporcionar esses momentos de provações, né, que são uma realidade na vida de todos nós. Né? Não pense que por você estar bem estabilizado financeiramente, ter uma saúde impecável, uma performance de atleta, né? Ter uma vida de consagração a Deus, uma família abençoada, não pense que você estará livre das provações, né? Não estará, né? Porque Jó ele tinha tudo isso e ninguém nessa terra foi mais provado do que ele. Só que Deus tinha um propósito, né, na provação de Jó, e ainda que Jó não soubesse qual o propósito de Deus, Jó foi sensível em saber que tudo estava sob o controle de Deus, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O subtópico 1.1 vai abordar o vale como um lugar de provação, né? O vale, irmãos, no sentido literal, é uma depressão, né? Um lugar baixo e que fica entre montanhas, entre colinas rodeadas de árvores, vegetações, plantas, rios, né? E no sentido espiritual, essa expressão vale indica provações, né? Situações de conflitos, de dificuldade. E os lugares verdejantes em volta desses vales representam as bênçãos de Deus, né? Após todas essas dificuldades. Então o comentarista ele aborda a história do profeta Ezequiel, que nós lemos aí no texto de referência, que vivenciou literalmente a dinâmica de um vale, né? Já que Ezequiel ele havia sido levado cativo para a Babilônia, né? Num lugar baixo também, né? Num vale, o vale da Mesopotâmia, né? E juntamente com o profeta Daniel, o profeta Jeremias, né? Os três profetas, eles chegaram a ser levados cativos também, além do povo de Israel. E ali o profeta Ezequiel, ele perdeu a sua esposa, né? Sem ao menos poder sepultá-la, além de perder seus bens também. E nesse intervalo, né? Nesse interim, nesse meio tempo, Ezequiel teve aquela experiência sobrenatural, né? Aquela visão do vale de ossos secos. Então, o vale aí seria, no caso, a Babilônia, né? Os ossos seriam o povo, a nação de Israel, e o fato de estarem sequíssimos diz respeito à espiritualidade do povo, né? É como de alguém que morreu espiritualmente há muito tempo. Mas Deus ele estava com Ezequiel no vale, né? Não só com Ezequiel, mas com o povo também. E ele teve experiências maravilhosas, né? De profetizar e ver a multidão de ossos secos tornando-se um poderoso exército. Irmãos, muitos almejam ter essa experiência gloriosa com Deus, né? Mas para isso tem que passar pelo vale também. No vale todo orgulho, toda soberba cai por terra, né? Nós ficamos mais sensíveis à palavra de Deus, Deus se revela, né? E nos revela também quem nós somos, né? Só que em volta dos vales, irmãos, como nós dissemos, tem montanhas, né? Tem lugares altos, tem aquelas vegetações, aqueles rios, árvores
flores, plantas, né? Tudo muito lindo e maravilhoso, né? E ainda que esse vale seja longo, ele terá um fim, né? Ele terá um fim é o pós-vale, né? Aquele pós-vírgula que nós falamos, né? E isso, irmãos, vai nos levar a entender que valeu a pena passar pelo vale, né? Nós só valorizamos, irmãos, as coisas boas da vida, as bênçãos de Deus, quando nós passamos pelos vales, né? Pelas escassezes da vida. Às vezes você está num lugar muito bonito e maravilhoso, você nem percebe nada que tudo é bonito. Só quando você passa pelo vale é que você vai ver a diferença. Aí a gente valoriza os lugares bonitos. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Às vezes nós somos abençoados por Deus em tudo. E a gente não percebe isso, passa desapercebido. Mas quando nós estamos na dificuldade, aí nós vamos lembrar de quanto nós éramos abençoados. Por isso que às vezes Deus permite que nós passemos pelos vales da vida, né? E Ezequiel, então, ele não estava sozinho no vale, né? O povo não estava sozinho, você não está sozinho, eu não estou sozinho, ninguém está sozinho, irmãos. Deus está conosco, né? O povo de Deus nunca estará sozinho nos vales, né? Nem quando nós estamos por cima também, né? Nem quando nós, mesmo quando nós estamos nos altos, nas montanhas, nos lugares bonitos, Deus está ali sempre conosco também. Irmãos, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, diz que os sírios, eles tinham sido derrotados pelo povo de Israel e eles acharam que foram derrotados porque o povo de Deus estava nos montes. Aí eles diziam, olha, o Deus deles é Deus dos montes. Então vamos levar eles lá para o vale, né, e ali nós os destruiremos. E aí, irmãos, lá no versículo 28 desse capítulo 20 do primeiro livro dos Reis, Deus diz, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão de sírios entregarei nas mãos do rei de Israel. Perceberam, irmãos? Então, Deus está conosco nos montes, Deus está conosco nos vales. E da mesma forma, irmão, nós temos que estar com Deus também, não só quando tudo vai mal, não só quando nós estamos no vale, na pior, mas quando tudo vai bem, quando nós estamos nos montes. Então, nós temos que estar com Deus também, em todo o tempo. Lá em Isaías, capítulo 24, versículo 15... diz que nós devemos glorificar a Deus em todo o tempo, nos vales e nas ilhas do mar também, aqueles lugares bonitos, né? Em todo o tempo, em qualquer situação. Já o item 1.2 diz que o vale é um lugar de fé, né? Quando Deus levou Ezequiel, tanto para o cativeiro babilônico com o povo de Israel, né? Quanto também para aquele vale de ossos secos em visão, Deus estava exercitando a fé do profeta. Irmãos, eu tenho dito isso aqui, né? As dificuldades, as aflições, as provações da vida são como os halteres de uma academia, seria a academia de Deus, né? Para fortalecer a nossa fé. Quanto mais provação, mais forte espiritualmente o crente fica, irmãos. E naquela situação calamitosa, espiritual que o povo de Israel estava vivendo, Deus deu essa visão a Ezequiel a fim de fortalecer sua fé e ele profetizasse com toda a ousadia e coragem, né? Na boca do profeta não poderia ter palavra de desânimo, de tristeza, de murmuração, mas de fé e de poder no Espírito Santo, né? Já imaginou um profeta desanimado, murmurando, né, e profetizando algo para você, né? Então, irmãos, Deus permitiu que Ezequiel passasse por tudo isso para que a fé dele fosse fortalecida. Por que Paulo diz à igreja de Corinto que sua pregação não consistia em sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, com autoridade? Porque Paulo também passou por vários vales, né, várias aflições. Depois, quando você tiver um tempinho, você lê lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. Ali está a capivara, né, a lista de sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho, irmãos. E isso exercitou a fé de Paulo. E ele pregava com ousadia e autoridade e coragem, né? E aquele que teve a sua fé exercitada nos vales, né, da vida, ele tem uma palavra de ânimo, né, para aqueles que estão como ossos secos. E o resultado é poderoso, irmãos. É um avivamento espiritual. Ninguém pode dar o que não tem, né? Como que eu posso levar uma palavra de fé para alguém se nem eu tenho fé? Então,
Deus desperta primeiro a nossa fé através dos vales, através dos desertos, e aí sim nós levamos a palavra de fé para aqueles que necessitam. O subtópico 1.3 aponta o vale como um lugar de transformação. Irmãos, por que Deus não mostrou para Ezequiel uma montanha cheia de ossos secos, né? Mais um vale? Primeiro porque o vale se representava a Babilônia, né? E Babilônia, como nós falamos, ficava num lugar baixo, né? No vale da Mesopotâmia, né? Onde é o atual Iraque, né? E segundo porque lugares altos representa lugar de exaltação, né? E Deus quer nos exaltar, mas da maneira correta. Muitos se exaltam a si próprio e essa é a maneira errada de exaltação. Agora, quando Deus é quem nos exalta, irmãos, essa é a maneira correta. E para isso Deus nos leva primeiro no vale. Né? Deus abate os exaltados primeiro. Aí quando os exaltados são humilhados, aí Deus nos exalta. Né? Então, para ser exaltado por Deus, tem que primeiro ser humilhado na presença do Senhor. Zaqueu, ele subiu numa figueira para ver Jesus, e Zaqueu era de pequena estatura, né? Mas lá de cima da figueira ele via Jesus de cima para baixo. Aí Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém fazer morada na sua casa. Mas para mim morar na sua casa, você tem que descer primeiro, Zaqueu. Irmãos, a gente não pode olhar Jesus de cima para baixo. A gente tem que olhar Jesus de baixo para cima, porque Jesus é maior do que nós, irmãos, em todos os sentidos, né? E para isso, então, irmãos, nós temos que descer. Para Jesus morar no nosso coração, nós temos que fazer como Zaqueu, descer na humilhação perante o Senhor, né? Uma pessoa que está por cima acha que não precisa de transformação, né? Só quem está no vale, né? E é no vale que Deus mostra seu poder de transformar e mudar a situação, né? Reverter o quadro. E aquele vale de ossos secos, irmãos, tornou-se um poderoso exército nas mãos de Deus, né? Naquela visão do Ezequiel que Deus faria com o povo de Israel. Depois o bispo Samuel Ferreira, né, que é o comentarista dessa revista, ele menciona também o Jacó como outro personagem que também teve uma transformação na sua vida ao passar por um vale, né, que era o Val de Jaboque, ou Vale de Jaboque, que significa lugar de travessia. Só que no caso de Jacó, foi um vale que ele mesmo entrou, né? Não foi Deus que colocou ele ali. Irmãos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, não foi isso? Ou seja, vales, desertos a passar, né? Mas tem aflições, irmãos, que surgem ocasionadas por nós mesmos, né? Jacó, então, ele nesse vale aí, irmãos, ele estava ali quando ele estava aflito, né, indo ao encontro com Esaú, porque ele havia se aproveitado da fraqueza espiritual de Esaú e colheu as consequências, né, que eram as ameaças de Esaú, e ele ficou aflito ali naquele vale. Então Jacó, ele passou a sua família para o outro lado do rio, né, para proteger sua família, e ele lutou com um anjo ali no Vale de Jaboque, né, no Val de Jaboque. Aí Deus transformou o caráter de Jacó de usurpador para o lutador de Deus, irmãos, de Jacó para Israel. Seja como for, irmãos, o que nós estivermos no vale, né, ou por consequência, ou porque Deus nos colocou ali, o vale é um lugar de encontro com Deus, né, de encontro com Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos que estão nos vales, né, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O tópico 2 fala sobre os desafios do vale e deserto, né, que apesar de serem lugares difíceis de atravessar, situações difíceis da vida, eles nos trazem lições espirituais que mudarão para sempre a nossa vida, né? Irmãos, como no tópico 1 nós enfatizamos o vale, né, nós vamos refletir agora um pouco sobre o deserto, tá bom? O deserto, ele é um local de difícil travessia, né, por ser escasso, né, sem vegetações, um calor escaldante durante o dia, um frio intenso à noite, né, cheio de altos e baixos, além de serem longos, né, serem extensos. Então, não é difícil concluir que para atravessar um deserto, a pressa não é a melhor opção, né? Requer resistência e não velocidade. Você imagina, por exemplo, duas corridas, uma de 100 metros rasos e a outra uma maratona de 15 quilômetros, né? 1.500 metros. Na corrida de 100 metros, aquele que for mais veloz, ele vence. Já na maratona, né,
vence aquele que for mais resistente, né? E para ter resistência, irmãos, exige preparo, estratégias, né? Como economizar energia em alguns pontos elevados, né? Alguns aclives, né? Acentuados. E é igual aquela história, né? Do coelho e da tartaruga. Eu acredito que todos conhecem, né? Quando o coelho, se sentindo tal, ele zombava da lerdeza da tartaruga. Então a tartaruga desafiou o coelho para uma corrida e ele aceitou, né? E foram. O coelho saiu na disparada na frente, se gabando por causa da plateia de animais, né? Que chamava a sua atenção com elogios, com incentivos, né? Mas por iniciar tão rápido, logo ele se cansou e parou para cochilar um pouquinho, já que a tartaruga ficou bem para trás, né? E nisso a tartaruga veio devagarinho, no seu ritmo, lento, e quando o coelho despertou já era tarde, né? E a tartaruga venceu, não pela velocidade, mas pela estratégia, né? Agora, o que isso tem a ver, irmãos, com o que nós estamos estudando hoje? Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós estamos numa corrida longa, né? Uma maratona chamada vida, né? Tem pessoas que essa maratona chega a 80 anos, 100 anos, depende, né? E nessa corrida há momentos que nós enfrentaremos muitos desertos, muitas dificuldades, e nós temos que ser pacientes ao atravessá-lo, né? O escritor aos Hebreus diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, sem pressa, sem ansiedade, um passo de cada vez, resolvendo os problemas aos poucos, na direção de Deus e olhando sempre para Jesus, não deixando que a plateia nos distraia do foco, né? Uns dizendo que nós não vamos conseguir, trazendo palavras de desânimo, outros no outro extremo, né? Dizendo que nós somos o cara, elogiando nós em excesso, e a gente se deixa levar por esses elogios. Irmãos, nada disso é bom. Nós temos que olhar para Jesus e não nos importar com as plateias. Tá bom? Paulo, ele conseguiu acabar a carreira e receber o prêmio da vocação em Cristo Jesus, a coroa da justiça, porque ele foi paciente na tribulação, né? Em meio aos desertos, e olha que foram muitos os desertos de Paulo. E da mesma forma, ele nos orienta também, irmãos, sejam pacientes na tribulação. Então temos que ter estratégia em meio aos desertos. O item 2.1 fala que os vales e desertos são lugares de providência. Na verdade, irmãos, no oásis, né, nos jardins, nos montes verdejantes também é um lugar de providência. O que acontece muitas vezes é que quando nós estamos em um ótimo emprego, com a conta do banco gorda, saúde, família, vida espiritual nas nuvens, nós não percebemos que tudo isso é providência de Deus. Ou seja, vales e desertos é de onde Deus vai entrar com providência. Oásis e jardins são lugares que Deus já entrou com a providência, né? E às vezes Deus permite que passemos também pelos vales e desertos da vida para refrescar nossa memória, para lembrarmos, né, de onde que Deus nos tirou. Os irmãos lembram do rei Nabucodonosor, que tinha aquele grande império na Babilônia e se esqueceu que tudo vinha de Deus, né? Pois é, e Deus fez com que ele passasse não no deserto ou no vale, mas num pasto verdejante, só que como um homem boi, né, para comer capim, irmãos. E só ali ele reconheceu que seu império, né, tudo que ele tinha, vinha de Deus, né? Mas o comentarista da revista, ele cita nesse item 2.1 o exemplo de um crente, né, de um patriarca chamado Isaac, que era filho de Abraão e pai de Jacó. E Isaac, irmãos, ele se destacou por causa da sua fé, por causa da sua perseverança e obediência a Deus, né? Havia uma fome na terra, uma escassez, e Deus orientou Isaac para não ir para o Egito, né? Isaac obedeceu e foi para uma cidade chamada Gerar. O rei e o povo daquela cidade ficaram com inveja da prosperidade de Isaac e expulsaram Isaac da cidade, e ele desceu para o vale que tinha ali em Gerar, né? E mesmo estando naquele vale, irmãos, no pior lugar da cidade, Deus prosperou ele ali. Irmãos, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus em meio às dificuldades, Deus nos abençoa por onde nós passarmos, né? Então o segredo é dar ouvidos à voz de Deus em meio aos vales e desertos, né? E nesse texto cabe uma observação muito importante também. Notem que houve fome nos dias de Abraão também, né? E ele desceu para o Egito. E não foi uma boa ideia, porque ele arrumou um grande problema ali, né? Uma grande dor de cabeça.
E tanto que Deus alertou Isaac para que não descesse para o Egito também nos dias da fome. Só que com o filho de Isaac, o Jacó, foi diferente. Nos dias de fome, Deus preparou tudo para que ele e o povo descessem exatamente para o Egito, onde havia fartura. Então, irmãos, nem sempre Deus age da mesma forma com o seu povo em meio aos vales e desertos. Deus trata cada um de maneira diferente. Ele sabe como tratar com cada um de nós, né? Como disse o item 1 da lição, né, é preciso estarmos sensíveis, né, ao propósito de Deus conosco. E essa sensibilidade espiritual, irmão, se adquire através de uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Já o 2.2 diz que os vales e desertos são lugares de provisão, que não é muito diferente de providência, né, irmãos? Qual a diferença entre providência e provisão? Na providência, Deus prepara previamente, né, antecipadamente, os meios necessários para uma eventual necessidade, como no caso de Isaac e de Jacó, né? Deus já estava providenciando tudo antes da fome chegar. Isso é providência. Já a provisão é uma ação instantânea, né, por um período de tempo, como no caso de Abraão, quando ele ia sacrificar seu filho Isaac, e Deus proveu ali, né, naquele momento, um cordeiro. Isso é provisão. Deixa eu dar mais um exemplo aqui para ficar bem mais claro, né? Quando na fome Deus disse para Elias ir até uma cidade chamada Sarepta, né, que ali Deus já tinha ordenado previamente uma viúva que sustentasse Elias, isso foi providência, né? Deus já havia providenciado de antemão. Quando ele ia chegar lá, a viúva obedece ao profeta e ele prepara um bolo, né, com o resto de farinha e azeite que ela tinha. E então, irmãos, ali naquele momento Deus proveu para ela, né, farinha, azeite na botija, por um período de tempo, até que voltasse a chover, né? Então isso foi provisão, tá bom? Eu acredito que ficou claro. Se não ficou, deixa aí nos comentários, tá bom? Mas o comentarista cita aí no item 2.2 o exemplo de Agar, né, como provisão de Deus em meio ao deserto. Agar era a concubina de Abraão, com quem Abraão teve o Ismael, né, já que Sara, mulher de Abraão, ela era estéril. Só que Agar, ela começou a menosprezar a Sara quando ela viu que ia ter um filho, né, igual a Penina fazia com a Ana, né, e a convivência entre Sara e Agar ficou insuportável, né. Então Abraão despediu Agar e Ismael, seu filho, né, com um pão e um odre de água, e Agar foi para o deserto. E no deserto a água acabou, né? Então Agar, ela põe seu filho embaixo de uma árvore e se distancia para não ver a morte do menino. Aí, irmãos, Agar começa a chorar e o menino a clamar. Então um anjo bradou do céu e disse para Agar: Agar, não temas, né? Porque Deus ouviu a voz do menino, né, e proveu a necessidade deles, né? Deus colocou um poço em meio ao deserto, irmãos, e isso foi provisão. Irmãos, quando nós estivermos aflitos em meio aos vales e desertos, só chorar não vai resolver. É necessário orar, né? Chora, mas chora em oração, né? Deus atentou para a voz do menino, para o clamor do menino. Davi também, quando ele teve sua família sequestrada pelos amalequitas, ele chorou até ficar sem forças, né? Mas não resolveu o problema. O problema só foi resolvido quando Davi se esforçou em Deus, quando Davi orou a Deus. Então Deus ouviu a oração de Davi e entregou sua família de volta sem nenhum dano, né? O item 2.3 diz que os vales e desertos são lugares só de passagem, ou seja, não é permanente, né? Nós enfrentamos vários vales e desertos na nossa vida, né? Mas são passageiros, né? Mesmo que eles durem 40 anos, né? O importante é que Deus sempre estará conosco, né? E fará o que fez com Agar e seu filho também, né? Seja no deserto ou no vale, Deus provê, irmãos, uma fonte, né? Como diz também o Salmo 84, versículo 6, né? Irmãos, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é Deus dos desertos, é Deus nos vales, é Deus nos montes, em todo lugar, né? Em toda situação. Só que é Ele quem determina o tempo que passaremos neles, né? Já que Deus é o Senhor do tempo também. Às vezes nós clamamos, né? Senhor, eu não suporto mais essa provação, esse deserto, esse vale. O Senhor se esqueceu de mim.
Mas não esqueceu não, meu irmão. Não esqueceu não, minha irmã. Deus está contigo em todo o tempo, seja no deserto, no vale e no monte também. E não deixará que você seja tentado acima do que você possa suportar. Mas com a tentação dará também um escape para que você possa suportar, né? Se você retroceder um pouquinho lá no texto áureo, você vai ver lá que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer, porque a vara e o cajado do Senhor estará te sustentando, né? Vai chegar o dia de cantar, irmãos, vai chegar o dia da vitória, seja no vale ou no deserto. Na verdade, já chegou, né, o dia de cantar, o dia da vitória. Está aí no tópico 3 da lição, que fala sobre as vitórias nos vales e desertos. Irmãos, o que acontece é que a vitória nem sempre é do jeito que pensávamos, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Por exemplo, o fato de surgir um outro deserto lá na frente e você estar preparado para ele, já é uma grande vitória que você conquistou no deserto anterior, onde você saiu mais fortalecido. Aí, como diz a lição, né, os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, né, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores, né? Então, no deserto, irmãos, você vai buscar mais a Deus, vai adorar mais a Deus, como diz também o item 3.1, né? Irmãos, isso não é vitória, isso é mais do que vitória. Adorar a Deus em meio ao deserto, isso é mais do que vitória, né? Porque tem aqueles que murmuram no deserto, né? Esses são os derrotados, esses são os perdedores. Tem aqueles que ficam calados no deserto, né? Não murmuram, mas ficam calados e adoram a Deus depois do deserto. Esses são os vencedores, porque pelo menos eles não murmuraram, né? E tem aqueles que já adoram a Deus mesmo estando no deserto. Esses são os mais que vencedores, né? Agora cabe a cada um de nós refletirmos o que eu tenho sido em meio aos vales e desertos da vida. Perdedor, vencedor ou mais que vencedor? E aí nesse item 3.1, irmãos, o comentarista ele aponta para o rei de Judá, o Josafá, né? Lá no vale de Beraca, né? Isso é em hebraico, né? Significa o vale da bênção. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 26, onde Josafá e o povo louvaram ao Senhor antes de saírem do vale. O que aconteceu ali, irmãos? O Josafá ele recebeu um aviso que viria uma grande multidão, né, de moabitas, amonitas contra ele, para guerrear, para pelejar contra Josafá. Então ele viu que não daria para ele. Aí ele buscou a Deus em jejum e oração, e Deus diz através do profeta Jaziel: não temas porque o Senhor pelejará por vós. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus prometeu te tirar desse vale, comece a louvar a Deus desde já, pela fé, né? Porque quando a palavra é de Deus, ele vela no vale para que se cumpra, tá bom? O item 3.2, irmãos, diz que os vales e desertos são lugares de autoconhecimento, né? Irmãos, eu estou colocando sempre no plural o vale e deserto, colocando vales e desertos que passamos, porque durante a nossa jornada não é só um vale nem só um deserto, tá bom? São vários. Então eles são lugares de autoconhecimento, ou seja, de conhecermos a nós mesmos nos vales e desertos. Você quer saber qual o seu nível de espiritualidade? Se você é cheio ou não do Espírito Santo de Deus, faça um autoexame. Qual que tem sido o seu comportamento em meio aos vales, em meio aos desertos, em meio às dificuldades, quando alguém pisa no calo? Porque louvar a Deus no oásis é fácil, irmãos, né? Louvar a Deus quando tudo vai bem, quando estamos no alto, nos montes, é fácil. Todos dão glória a Deus, né? Ninguém murmura de nada, né? Nós achamos que está tudo bem na nossa vida espiritual, quando na verdade não está. Precisa só a gente entrar no vale para a gente perceber que não está. Então Deus permite, às vezes, que nós passemos por esses vales e desertos para nós reconhecermos, irmãos, o quanto nós precisamos melhorar. E aí nós vamos buscar a Deus. Então, irmãos, Deus permite que nós passemos, sim, por vales e desertos para que nos conheçamos melhor, tá? Para sabermos o que está em nosso coração. Quando em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz que Deus humilhou o povo no deserto ali por 40 anos para saber o que estava no coração do povo, se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor, claro que não significa que Deus não sabia o que estava no coração do povo, porque Deus é onisciente, nós vimos isso no trimestre passado, não foi? Então, irmãos,
nós é que às vezes não nos conhecemos, né? Nós não sabemos o que está no nosso próprio coração, porque o coração do homem é enganoso, né? É nas adversidades, então, irmãos, que nós conhecemos quem verdadeiramente somos, né? Então nós fazemos como Davi no Salmo 51, nos humilhamos diante de Deus, confessamos nossas falhas, né? E Deus, com zelo, Ele nos cura, Ele nos purifica e nos faz seguir adiante triunfante, né? Por fim, irmãos, o item 3.3 diz que os vales e desertos são lugares de forjar servos, né? O que é forjar? É modelar, né? É dar forma a algo, né? No caso, a alguém, né? Antes de Davi enfrentar o Golias e se tornar um herói nacional, ele era inexperiente e desconhecido, né? Mas ele era corajoso, né? Ele havia enfrentado e matado um leão e um urso, né? E essas experiências, esses vales que Davi enfrentou, forjaram ele, né? Para enfrentar o gigante Golias. Prepararam ele, né? Para enfrentar Golias lá no Vale do Carvalho, né? Ou no Vale de Elá. E Davi ali adquiriu mais confiança em Deus, né, naqueles vales anteriores, né, o leão e o urso. E com tudo isso, após, né, derrotar o gigante Golias, Davi dedicou a honra e a glória a quem era devida, né, a Deus. Então, irmãos, antes do vale e depois do vale, nós temos que dar glória a Deus. Davi disse, né, o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Percebe que Davi está exaltando a Deus antes do vale que era o gigante Golias, né? Depois ele diz lá num dos salmos, né, ele diz, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Então Davi deu glória a Deus também depois do vale. Então, irmãos, em todos os vales e desertos da vida, façamos tudo em nome do Senhor e para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final dessa primeira lição, desse terceiro trimestre de 2021. Eu espero ter contribuído com a sua edificação espiritual. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, tá bom? Para que a gente possa acompanhar juntos todas as outras 12 lições que ainda estão à frente, tá bom? Na próxima semana nós estaremos estudando então a lição de número 2, que vai falar sobre um homem de fé e coragem. O personagem dessa lição será o Jacó. Conto com vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, quiser deixar o seu like como confirmação, nós ficaremos muito gratos, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. E tenham ótimos estudos na Escola Bíblica Dominical da sua igreja.